E aí pessoal, boa noite. Começar a análise de hoje com uma dica linguística de legítima defesa anticomunista, referente ao Tribunal Comunista que se instalou na capital do país e as suas perpetrações. Quando eles disserem para alguém fazer alguma coisa e essa pessoa não fizer, por ter decência, o nome disso é recusa, não é descumprimento. Tá? Porque descumprimento implicaria em haver uma obrigação de cumprir, e não há. O que esse tribunal diz tem que ser desprezado completamente. São criminosos, confessos. E nesse vídeo eu quero falar sobre lemas que o governo anterior tinha e que a chamada direita mantém e que atrapalha bastante a luta anticomunista no Brasil. Porque a gente corrige a gente mesmo em uma guerra. Você não corrige o inimigo você derrota. Então as pessoas que têm algo de interessante, essas pessoas sim você corrige. É isso que eu vou fazer nesse vídeo. A gente vê que o governo anterior e essas pessoas que ficam aí se manifestando em redes sociais, muitas delas concordam 90% com o atual governo, que é um governo comunista canalha, confesso também. Então, o governo anterior, durante os anos que ele ficou, supostamente governando, ele dava a entender que ele concordava em 90% com os conceitos deste governo atual. Só que ele passava uma mensagem como se ele fosse fazer melhor. Ah, não! Deturparam o comunismo. Não é que o comunismo seja errado. É que ele não foi feito da maneira correta. Nós vamos fazer o comunismo correto. Essa era a mensagem que o governo anterior passava. E isso é uma coisa nociva, porque o comunismo está errado. Então, quando eles se referiam, por exemplo, à educação, não é que educação é você pegar o dinheiro à força de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Não. A educação, sim, ela tem que ser socialista. Mas nós vamos fazer de uma outra forma. E isso vai para várias outras áreas que o Estado atua. Então, tudo que dá força para esse governo atual, eles concordavam, só que disseram que iam fazer diferente. Por exemplo, coisas aí referentes ao que eles chamam de cultura, né? Em que eles ficam discutindo o valor daquilo que é passado, que é tirado das pessoas. Eles não discutem conceitualmente que essas leis de cultura são todas erradas. E aí teve uma atriz que pegou muito dinheiro e vai pegar mais, e outros também vão pegar. E pessoas estão criticando, mas o outro governo fazia coisa parecida, claro que não escrachadamente canalha dessa forma, mas fazia, concordava conceitualmente com a lei, que é o raciocínio socialista, confessaram isso, aprovaram leis semelhantes, não falaram nada sobre essas pessoas que ficam fazendo shows aí, Brasil afora. Primeiro você corrige você, depois você corrige o outro. E isso vale para várias outras áreas, como eu disse, né? O feminismo. Não é que o feminismo seja ruim, a gente sabe que é ruim desde a sua fundação. É eles que não fizeram como tinha que fazer. A gente vai fazer o feminismo correto. Tá aí, fez o feminismo errado, como de costume. O feminismo é errado. O feminismo não é uma coisa que acontece. Não, mas o comunismo, um monte de gente tentando, entre aspas, comunismo mundo afora. E nunca isso foi positivo. Pois é, não foi, não é. Né? No entanto, o governo teve oportunidade de agir de forma diferente e agiu copiando, só que tentando mudar um pouquinho. Né? Em vez de você colocar um outro sistema e convidar as pessoas para ele, mudando completamente as premissas, não, você mantém aquilo que você sabe que está errado, aquilo que você critica. Né? E o outro assunto aí, a gente já está ouvindo falar, questões aí de moeda comum, questões de empréstimos de dinheiro para ditaduras, mundo afora. E o que dizer disso? Bitcoin, blockchain, outras formas aí, ouro que seja. Agora, as pessoas fazem questão de usar dinheiro do Tribunal Comunista lá, da capital. Esse dinheiro aí que vocês estão usando no dia a dia, ele foi feito para controlar a população. Esse dinheiro foi feito para ser inflacionado. Isso não tem lastro em coisa alguma. O dinheiro tem que ser o ouro. Tem que ser moedas digitais. Você se adapta de acordo com o que você estiver vivendo. E hoje existem essas tecnologias. E elas não são usadas, não são mencionadas. Aí depois você entrega o seu dinheiro, você usa o dinheiro tendo opção, tendo oportunidade de divulgar isso para que mais pessoas comecem a aceitar e aí isso se popularize. E hoje em dia, coisas como essa, se popularizar é uma das coisas mais fáceis que existe.
Inclusive o tal do Pix, né? Que foi uma coisa em que o Estado criou um monte de dificuldade e depois ele chega com o Pix, consertando dificuldades que ele mesmo criou, dizendo que ele trouxe uma nova solução. Claro que não, essa solução viria automaticamente com a tecnologia que chegou. No entanto, o Estado não permite que a vida das pessoas melhore com a chegada da tecnologia. Ele inventa burocracias para atrapalhar a população e depois se apresenta como solução. E as pessoas ainda agradecem o Estado por isso, né? Então, a cada vez que você usa esse dinheiro estatal, as suas informações passam em cima da mesa lá do Tribunal Comunista. Ele sabe quem é você, quanto você gastou, para quem foi o dinheiro, né? No entanto, hoje existem meios de você sair disso ou tentar. No entanto, as pessoas não fazem isso. Tá? Você entrega o seu dinheiro para canalhas, para pessoas que tinham que ser destruídas sumariamente. Essas pessoas destroem também o seu dinheiro, que são pessoas destrutivas, e depois você fica falando que o seu dinheiro foi destruído. Então você não tem que tentar mudar o sistema, inclusive um sistema que já foi feito para ser errado. Você apresenta um outro sistema, convida as pessoas para ele pela sua qualidade e faz com que elas não queiram mais o outro. Eu não vou ficar contando fatos desse atual governo, que as pessoas decentes já sabem que esse governo não presta. Mas em tantas coisas, vamos falar sobre meio ambiente, né? O outro governo poderia ter dito claramente: CO2 e metano não controlam o clima da Terra. A agricultura e pecuária não influenciam no o clima é que influencia na agricultura e pecuária. O homem não causa mudanças climáticas globais. A participação do homem nessas coisas, se for 0,0000 e por aí. Então, vocês globalistas não vão destruir o padrão de vida do brasileiro. Vocês não vão diminuir a população da Terra matando pessoas aqui no Brasil, como vocês querem. E aí, você pode falar sobre vacina também, né? Cada um que quiser, que compre a sua. É barato. Fique tranquilo, vá lá e compre. Uma pessoa não tem que financiar a vacina de outra. Coloque as provas aí, mostrando os efeitos colaterais, mostrando que não impede o contágio, não impede a doença. Não, o outro governo pensou assim: eu vou falar mentira para o povo, que aí eu vou ser reeleito. Pois é, falou mentira e não está na presidência. As pessoas falam aí, né? Pois é, daqui a pouco vocês morrem, cara. E aí? Vocês não pensam que vocês podem ser punidos por isso, não? Não compensa esse tipo de crime. Ah, e uma coisa aqui. As pessoas podem dizer: mas por que o outro presidente não fez isso, não fez aquilo? Porque ele não estava interessado. É isso. As pessoas aí que têm que agir.